Olá, meu nome é Maurício, sou professor do Departamento de Contabilidade da FEA Ribeirão Preto. Disciplina Administração Financeira 2, aula Estrutura de Capital. Aula 1, nós depois teremos a aula 2. Aula 1 está dividida em 4 partes, 4 vídeos. Parte 1, alavancagem e retorno. Vamos começar com este exemplo. Imaginem, hipoteticamente, que há duas empresas idênticas em relação aos seus ativos. Os ativos são idênticos e produzem o mesmo lucro. Essas duas empresas se diferem apenas em relação à alavancagem, em relação à forma como são financiadas. Esta primeira empresa, ela não tem alavancagem, ela é financiada totalmente com capital próprio, 500, e tem os ativos de 500. E essa segunda empresa, ela é financiada com alavancagem, com dívida de 200 que custa 8%. E aí o seu capital próprio 300, ativo 500. As ações dessas empresas são R$20 por ação, R$20 por ação. Nós temos aqui 25 ações, 15 ações. Essas empresas têm, como eu disse, os mesmos ativos, são idênticos, logo eles geram o mesmo LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. Aqui nós temos 3 cenários para cada empresa para o LAGIR. O cenário esperado, 80, um cenário de recessão e um cenário de expansão, idêntico para a empresa com alavancagem. Este quadro é o mesmo da tela anterior e aqui nós temos a DRE completa. LAGIR menos juros igual a lucro antes de imposto de renda, menos imposto de renda, lucro líquido. Nós estamos numa avaliação inicial sem imposto de renda. Nós temos aqui o LAGIR para os 3 cenários, idênticos para as duas empresas. Esta empresa não tem juros porque não tem alavancagem. Esta tem juros, 8% de 200. Aí nós temos lucro antes do imposto de renda, que é igual ao lucro líquido, porque neste exemplo inicial não há imposto de renda. Aqui nós temos o retorno sobre o ativo, que é igual a LAGIR sobre o ativo. Então, 80 sobre 500 para exemplificar 16%. E aí nós temos o retorno sobre o ativo para os outros cenários e para a outra empresa. Como os ativos são os mesmos, são idênticos, e o LAGIR também produzido por esses ativos também são idênticos, o retorno sobre o ativo das duas empresas para os 3 cenários são iguais, como vocês podem ver aqui. O retorno sobre o equity, o retorno sobre o patrimônio líquido, lucro líquido de 80 dividido pelo PL. Então, neste caso aqui, 80 por 500, 20 por 500, nós temos o retorno sobre o PL. E aqui nós temos 64 sobre 300, 21, 4 sobre 300, 1 e pouquinho, e 120 sobre 300, 34,67%. E temos também o lucro por ação. Vejam, lucro líquido de 80 dividido pelo número de ações. 80 por 25, 3,20. E aqui, os outros cálculos também. Veja o seguinte, se nós analisarmos o cenário esperado, este cenário aqui, esperado para a empresa sem alavancagem, esperado para a empresa com alavancagem. Nós temos que aqui, olha, tanto o retorno sobre o patrimônio líquido, como o lucro por ação, este retorno aqui é maior para a empresa com alavancagem. Este resultado pode levar a uma conclusão precipitada, que a empresa alavancada gera mais lucro por ação e mais rentabilidade, e, portanto, teria um valor maior. É este ponto que Modigliani e Miller, no seu artigo de 1958, argumentam contra. Eles afirmam que uma empresa não pode alterar o valor
de suas ações, alterando a sua estrutura de capital. E apresenta a sua proposição 1. O valor da empresa alavancada é o mesmo que o da empresa não alavancada. Aqui está o original de Modigliani e Miller, lá do artigo de 1958, e aqui está, neste livro, a citação deste artigo de 1958. Olha só, o valor de mercado de qualquer firma é independente da sua estrutura de capital. O que é a sua estrutura de capital? É a participação entre dívida e capital próprio. E é dado pela capitalização do retorno esperado por uma taxa Rho apropriada para a sua classe de risco. Está aqui, olha, Modigliani e Miller estão falando o seguinte: o valor da empresa independe desta participação, independe da estrutura de capital. Ele é função do quê? Do fluxo esperado, capitalizado, dividido por uma taxa apropriada para o seu risco. Aqui é uma curiosidade, no texto original de Modigliani e Miller, ele fala só classe, ele não fala a classe de risco. Provavelmente nós perdemos um pedaço da história, porque não estávamos presentes nas discussões posteriores. Provavelmente há uma errata esse artigo, ou simplesmente uma explicação desses autores que aqui eles estariam se referindo aqui à classe de risco. De qualquer forma, os autores bons que vêm depois deixam isso muito claro. Só uma curiosidade. Aqui está a nossa figura básica. Quando nós fizemos essa figura básica, ela tem como fundamento esse desenvolvimento teórico. O que nós afirmamos para vocês quando nós apresentamos essa figura básica na aula introdutória? O investidor, ele olha a empresa, o negócio da empresa, os ativos da empresa, o fluxo gerado, o risco. Com base nesse risco, ele olha o quê? As oportunidades que ele tem de investir em ativos financeiros de mesmo risco. E é desta forma que a taxa de desconto para o fluxo que esses ativos geram, que esses investimentos geram, é determinada. Ou seja, esse investidor está determinando uma taxa de desconto olhando o risco. Vejam a afirmação de Modigliani e Miller em cima desta apresentação, em cima dessa figura que nós colocamos. Olha, nós tínhamos colocado este fluxo, um fluxo com vários períodos. Nós podemos transformar este fluxo numa perpetuidade, um fluxo dividido pela taxa I. E aqui está a linguagem de Modigliani e Miller, uma fórmula também de uma perpetuidade. Aqui o fluxo esperado, ou seja, o retorno esperado do ponto de vista de fluxo, que é capitalizado por quê? Por uma taxa apropriada para a sua classe. E essa classe, os autores posteriores definiram como sendo o quê? A classe de risco. Qual o risco? O risco dos negócios, o risco que está onde? Aqui nos investimentos da empresa. Veja só, estes dois outros autores que eu também já apresentei para vocês, trazem aqui a noção de custo de oportunidade, a taxa de retorno esperado que os investidores gostariam do projeto se ele fosse todo financiado por capital próprio, ou seja, independentemente de ter alavancagem ou não, independentemente da estrutura de capital desta composição. Então, nós temos aqui mais esta frase que deixa isso bem claro. O custo de oportunidade do capital depende somente do quê? Do risco do negócio. Qual o risco do negócio? O negócio está aqui. Este é o risco. E este risco determina o quê? A taxa de desconto apropriada, conforme originalmente definido por Modigliani e Miller, apresentado pelos dois autores e reforçado por muitos outros que vêm a seguir. Olha só, esse custo de oportunidade é um ponto de referência natural, ou seja, é um ponto de partida para toda essa análise. O ponto é defendido
com a premissa de que o investidor pode se alavancar na sua pessoa física e conseguir o mesmo resultado aplicando numa empresa não alavancada. Vejam esses exemplos. Vejam este exemplo, este exercício. Este exercício é baseado na empresa que eu acabei de apresentar. Há duas estratégias. A estratégia A, determinado investidor com R$180 compra 9 ações a 20 cada da empresa alavancada. E a estratégia B, o mesmo investidor toma 120 emprestados, pagando 8% na pessoa física, e somando aos 180, compra R$300 de ações da empresa não alavancada, também a R$20. Aqui está o resultado. Aqui está a empresa A, que o investidor aplica R$180, ou seja, ele compra 9 ações na empresa com alavancagem. Se vocês voltarem numa das telas anteriores, vocês vão ver que o lucro por ação era, para estes cenários, estes aqui. Se ele tem 9 ações, o lucro final para ele será 9 vezes 4, 27, 38 e 40. Aqui a conta não dá exato porque este número está apresentado de forma arredondada, mas o número exato aqui dá exatamente esses 38 e 40. O que é a estratégia B? O investidor pega os seus R$180, toma emprestado 120 na pessoa física, que ele vai pagar 8%, e ele compra o quê? Ele compra 15 ações. Então ele tem 9, ele tem dinheiro para 9 ações, ele vai pegar o dinheiro de 9 ações, R$180, mais os 120, R$300, e vai comprar 15 ações a 20. Olha só, R$300. Ele comprou 15 ações. O lucro por ação da empresa sem alavancagem é este aqui, 3,20, 0,80 e 4,80. Com 15 ações, ele chega a R$48 de lucro total para este cenário. Olha, se ele tomou emprestado, ele tem que pagar 8% de 120, ele tem que pagar 9,60. Ele tem um lucro de 48, ele paga 9,60, chega a 38,40. Veja o seguinte, ele consegue o mesmo resultado nesta empresa, sem alavancagem, do que ele tinha, o mesmo resultado que ele tinha conseguido o quê? Na empresa com alavancagem. O que significa isso? Que uma empresa com alavancagem não necessariamente precisa valer o quê? Diferente da empresa sem alavancagem, porque o investidor poderia fazer isso na sua pessoa física. E aqui está a citação dos autores que temos como livro-texto da nossa aula. Modigliani e Miller mostraram um resultado incrivelmente simples. Se as empresas alavancadas estiverem com preços muito altos, ou seja, se esta empresa aqui que tem alavancagem, que gera mais lucro por ação, estiver valendo mais, porque os investidores acham que elas valem mais, os investidores simplesmente tomarão empréstimos pessoais para comprar ações de empresas não alavancadas. Ou seja, se essa empresa estiver valendo mais porque os investidores acham que ela vale mais, o investidor toma emprestado na sua pessoa física e faz essa estratégia. E essa estratégia dará um resultado maior. Isto é o que? É uma base, é uma argumentação para a discussão. Ela é chamada de alavancagem caseira, ela é chamada de arbitragem. Olha, há uma premissa aqui, que vamos estudar posteriormente, que as pessoas físicas podem tomar empréstimos à mesma taxa que empresas tomam. Uma implicação desta proposição 1 de Modigliani e Miller é que o custo médio ponderado de capital é constante para uma determinada empresa, independentemente da sua estrutura de capital. Ou seja, este ROA aqui seria constante, independentemente da composição entre capital próprio e dívida. Adicionalmente a este argumento da alavancagem caseira, há uma argumentação relacionada a risco. A alavancagem, ela traz retorno maior, como nós vimos aqui. No entanto, ela também traz risco maior.
Veremos isto na próxima parte desta aula. Com isto, terminamos a parte 1, alavancagem e retorno. Qualquer comentário, por favor, me envie um e-mail. Daqui a pouco, aula 1, estrutura de capital, parte 2.